Tem algo te observando. Não, você não está louco. Você sente isso quando tudo está silencioso, quando a noite cai, quando ninguém mais parece notar a dor que você carrega por dentro. É como se houvesse uma sombra à espreita, sabotando suas vitórias, drenando sua energia, roubando a sua paz sem deixar rastros. Talvez você nem saiba explicar, mas sabe que algo está errado, algo que palavras não conseguem tocar. E se eu te dissesse que isso pode ser uma maldição espiritual, antiga, ativa, viva e operando na sua vida até hoje? E se eu te revelasse que existe uma oração escondida na Bíblia, um clamor que rasga os céus e faz justiça vir à tona, mesmo depois de anos de silêncio? Esse clamor está no Salmo 7e. Hoje, nós vamos usá-lo como uma arma, não mais como súplica, mas como decreto, não mais como sobrevivência, mas como guerra espiritual. Fica comigo até o fim, porque este não é apenas um vídeo, é um confronto, e talvez seja o último que você vai precisar lutar sozinho. Se você chegou até aqui, se esse vídeo apareceu para você agora, isso não foi por acaso. Talvez você tenha clicado por curiosidade. Ou talvez algo dentro de você, algo que nem você mesmo consegue explicar, sentiu um chamado, uma urgência, um puxar invisível. Você pode até ter pensado, é só mais um vídeo sobre Salmo. Mas aqui, neste canal, no Vozes da Alma, a gente vai muito além da superfície. Aqui cada palavra é um grito da alma. Cada oração é uma guerra declarada contra as trevas. Cada mensagem é um mergulho no invisível, no espiritual, no que ninguém tem coragem de dizer. Mas todos sentem. E por isso, irmão, irmã, eu quero te dar as boas-vindas com o coração escancarado, porque você não está mais sozinho. Você encontrou um espaço onde a dor não é ignorada, onde o desabafo tem voz, onde a angústia tem resposta, e onde a fé, mesmo que ferida, mesmo que fraca, é honrada e fortalecida. Aqui você pode respirar fundo e descansar um pouco. Aqui você pode deixar as máscaras caírem, as lágrimas descerem e a alma sangrar em oração. Porque aqui a gente entende o peso que você carrega, entende as noites que você não dorme, entende o silêncio que consome, entende os ataques que ninguém vê, mas que deixam feridas abertas na alma. E antes de começarmos o clamor, que vai estremecer o mundo espiritual, quero te pedir algo. Fica comigo até o fim. Se inscreva neste canal e ative o sininho para não perder nenhuma verdade reveladora. Não importa se você está com pressa, se o celular vai apitar, se os pensamentos vão tentar te tirar daqui. Resiste. Permanece, escuta, porque algo sobrenatural vai acontecer hoje. Eu sinto isso nas entrelinhas. Eu percebo isso no mundo espiritual, e se você se abrir, mesmo que só um pouco, o céu vai se abrir sobre você também. Hoje, você vai entender porque o Salmo 7 é uma chave escondida que muitos ignoram. Uma chave que abre prisões, que desmascara o inimigo, que traz justiça onde houve opressão. O Salmo 7 é um dos salmos mais fortes quando o assunto é injustiça espiritual. Davi não clama por piedade, ele clama por julgamento. Ele entrega seu coração diante de Deus, mas também expõe o coração dos seus inimigos. Ele chama o Senhor como juiz, como guerreiro, como vingador. É como se ele dissesse: Senhor, se eu pequei, me corrija, mas se fui injustiçado, levanta-te com poder. E é esse espírito de justiça, essa fúria santa, esse clamor por verdade que vamos liberar juntos agora. Mas antes de continuar, deixa eu te lembrar mais uma vez. Você está em um lugar seguro. Você está entre irmãos e irmãs. Você está em um canal que ora por você, que sente com você, que fala com a tua alma. E se você sentir que precisa se abrir, se algo tocar seu coração,
Comenta aqui embaixo, fala com a gente, conta o que está passando, porque aqui cada comentário é lido com oração, cada nome é apresentado diante de Deus. Agora, respira fundo, silencia o barulho de fora, abre os ouvidos do coração, porque o que está vindo a seguir vai mexer com você de um jeito que talvez você nem esteja preparado, mas é exatamente isso que vai te libertar. Imagine acordar todos os dias com uma angústia que não passa. Você respira, se levanta, tenta seguir, mas é como se algo estivesse te puxando de volta para dentro de uma prisão invisível. Você olha para o lado e ninguém percebe, ninguém sente o que você sente. As pessoas até te acham forte, te acham firme, mas só Deus e você sabem o que acontece quando a porta se fecha, quando o quarto escurece, quando o travesseiro molha. Você vive cercado por vozes. Algumas vêm de fora, críticas, acusações, traições silenciosas, desprezos disfarçados de sorrisos. Mas as mais perigosas são as que moram dentro de você. Vozes que dizem, você não vai vencer, você vai fracassar de novo, você nunca será amado de verdade, você nunca vai ser livre. E o pior é que você começa a acreditar, porque as feridas são profundas e ninguém as vê. É nesse lugar de dor, de desespero, de solidão quase absoluta que Davi escreveu o Salmo 7. E não como um rei poderoso, mas como um homem quebrado, um homem acusado injustamente, um homem cercado por inimigos, e alguns deles, os mais perigosos, estavam dentro da própria casa. Ele não tinha para onde correr. Ele não podia confiar em ninguém. Ele estava sendo perseguido por algo que não cometeu. Você já viveu isso? Já foi culpado por algo que você não fez? Já foi rejeitado por quem deveria te acolher? Já sentiu o peso de uma sentença que não merecia? Agora imagine Davi, um servo de Deus, fiel, mas ferido, um escolhido, mas humilhado, um ungido, mas envergonhado. E é ali, do fundo dessa dor, que ele clama: Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Essa frase parece pequena, mas carrega um grito de alma. Davi não clama por vingança, ele clama por justiça. Ele não busca por respostas humanas, ele se volta para o trono. Ele rasga o coração, não diante dos homens, mas diante de Deus. E aqui, irmão e irmã, é onde sua história começa a mudar. Porque talvez você tenha feito de tudo. Já tentou mudar a si mesmo, já tentou agradar, já se calou para manter a paz, já se sacrificou pelos outros, já perdoou até o que te destruiu, mas agora é hora de parar de tentar ser forte sozinho. Agora é hora de parar de esconder a dor. Agora é hora de fazer o que Davi fez: se render, gritar, chorar, se lançar aos pés do justo juiz. Deus conhece teu coração. Ele viu quando te quebraram. Ele viu quando te prometeram o céu e te empurraram para o inferno. Ele viu quando você engoliu a dor para não preocupar ninguém. E é por isso que o Salmo 7 é tão poderoso. Porque ele diz: Deus se levanta, Deus julga, Deus vê o invisível, Ele sonda o íntimo, Ele pesa as intenções, Ele desmascara o falso, Ele exalta o quebrado, Ele protege o pequeno. Agora visualize você ajoelhado no seu quarto, luz apagada, o mundo lá fora gritando, mas no silêncio da tua alma, algo se move. Você começa a orar, começa a clamar. As lágrimas descem, os joelhos tremem e então o céu se abre. Você não vê, mas ouve. É como um trovão que ecoa por dentro. O Senhor se levanta, Ele olha nos olhos do teu inimigo, Ele quebra as correntes, Ele desfaz as palavras de maldição. Ele desfaz o encantamento, Ele desfaz o ciclo de dor. E nesse momento, o impossível começa a ceder. Porque onde há clamor verdadeiro, há resposta divina. Davi entendeu isso. E hoje, você também vai entender.
Você pode estar cercado por sombras, pode estar à beira da desistência, mas há uma luz se acendendo dentro de você agora. Não é a sua força, não é a sua vontade, é o Espírito Santo. É Ele que está te chamando. É Ele que está dizendo: volta, eu vou lutar por você, eu vou restaurar tua honra, eu vou te dar descanso. Seja honesto. Quantas vezes você pensou que Deus havia se calado, que Ele não ligava mais, que você não era mais digno? Pois ouça com atenção, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Enquanto você achava que Ele estava distante, Ele estava preparando o cenário, Ele estava juntando os pedaços, Ele estava moldando tua alma, Ele estava afiando tua espada, porque a justiça não tarda. Ela vem, e quando vem, nada pode impedi-la. Esse salmo não é só um texto antigo, é um espelho, é um retrato da sua guerra, mas também é um anúncio. A vitória está vindo, e ela não vem com barulho, ela vem com glória, ela vem com fogo, ela vem com verdade. E acredite, quando ela vier, até quem te feriu vai ter que assistir. Mas então, algo muda. Você não sabe dizer quando exatamente começou. Se foi no silêncio de uma noite em que ninguém te mandou mensagem. Ou se foi naquele momento em que você chorou no banheiro, engolindo as lágrimas para ninguém perceber. Ou talvez tenha sido naquela manhã em que você se olhou no espelho e já nem reconhecia mais quem via ali. A verdade é que você foi morrendo aos poucos. Por dentro, te apagaram com palavras, te anularam com desprezo, te invalidaram com frieza. Você se acostumou a viver apagado, como se sua dor fosse pequena demais para ser notada, como se sua existência fosse apenas um detalhe na vida dos outros. E é aí que o céu se inclina. De repente, algo em você começa a gritar. Um grito que não sai pela boca, mas ecoa na alma. É o grito do basta. O grito de quem não aguenta, mas carregar o peso de todas as injustiças calado, de quem foi apedrejado em silêncio, mas agora decide se levantar. E não é um levantar arrogante, não. É um levantar com o rosto ainda molhado, com os joelhos ainda tremendo, mas é também com os olhos queimando. Porque agora você sabe, Deus viu tudo. Você começa a lembrar de todas as vezes em que foi acusado injustamente, de quando te colocaram como o vilão da história que você só queria consertar, de quando você tentou fazer o bem, mas só recebeu o mal em troca, de quando você foi fiel, mas só colheu traição. Você lembra de quem virou as costas, de quem te usou, de quem jurou que estaria com você e sumiu, e o coração aperta, dói, machuca, mas dessa vez você não engole, você entrega. Você coloca tudo nas mãos dele, você se dobra, você ora, não mais com palavras ensaiadas, mas com gemidos da alma, com gritos de dor misturados com fé, com perguntas que nunca tiveram resposta, mas que agora você nem precisa mais entender. Porque você finalmente entendeu uma coisa: a justiça do céu não falha, e nesse momento, algo que estava adormecido dentro de você desperta. A coragem, a fé, a identidade, a certeza de que você não foi esquecido, a convicção de que o tempo do silêncio acabou, e a partir daqui tudo começa a virar. O Salmo 7 não termina na dor, ele se ergue na justiça. Davi não termina em lágrimas, ele termina em louvor. Ele clama: Deus é justo juiz. Ele vê os ímpios preparando armadilhas. Mas é nessa hora que Deus entra em cena, e não é com sutileza, é com espada afiada. É com julgamento perfeito. É com mão estendida para os humildes e o braço estendido contra os perversos. Você percebe? A dor não foi em vão. O deserto não foi castigo. Foi treinamento. Foi refino. Foi purificação. Você não estava sendo destruído. Estava sendo moldado. E agora chegou o tempo da restituição.
Agora o céu te aponta e diz: esse é o meu filho, essa é a minha filha. Quem se levantou contra ele, se levantou contra mim. É nesse ponto que o espiritual se move. As correntes invisíveis começam a se partir. As maldições hereditárias perdem força. As palavras malditas perdem eco. Os planos do inimigo começam a ruir diante da tua entrega. E você se levanta, ainda com cicatrizes, sim, mas também com autoridade, ainda com lágrimas, sim, mas com fogo nos olhos, ainda com lembranças, mas agora com uma missão, a missão de viver, a missão de vencer, a missão de provar que o último capítulo será escrito por Deus, e não por quem tentou te enterrar. Sabe o que mais dói? Não é o golpe, não é o abandono, nem mesmo a traição. O que mais dói é a sensação de que tudo isso aconteceu em vão, como se cada lágrima derramada fosse apenas mais uma gota perdida num oceano de dor que ninguém percebe. Como se sua dor fosse descartável, substituível, invisível. Mas agora, escuta com a alma aberta. Nada do que você viveu foi em vão. Vivemos dias em que o mal se levanta como se fosse rei. Os perversos se gabam, zombam, tripudiam, como se estivessem no controle de tudo. Pessoas boas sofrem caladas enquanto os impiedosos prosperam sem medo. A justiça dos homens é vendida. Os inocentes são pisoteados. E o mundo finge que isso é normal, mas não é normal. Estamos atravessando tempos proféticos, tempos sombrios, tempos em que os justos são provados no fogo 7 vezes mais quente. Tempos em que Deus está permitindo que o seu povo seja peneirado, não para destruir, mas para revelar quem é verdadeiro. E eu sinto no espírito que chegou o tempo do despertar. Deus está recolhendo os seus, um por um. Não são os mais famosos, não são os mais populares, são os feridos, os humilhados, os que foram rejeitados por todos, menos pelo céu. São aqueles que o mundo descartou, mas que o céu separou. Você sente isso? Sente que algo dentro de você está queimando? Sente que existe um chamado pulsando nas suas veias, como um sussurro constante do céu dizendo: acorda, prepara-te, eu vou agir por tua causa. Essa mensagem não é só um desabafo, é um alerta, um aviso, um grito profético para os tempos finais. Porque escuta, Deus está cansado da injustiça, cansado de ver seus filhos e filhas esmagados por sistemas corruptos, cansado de ver o mal sendo aplaudido enquanto o bem é ridicularizado. E ele está se movendo. Vai começar uma reviravolta, uma limpeza, uma separação entre os que apenas falam o nome dele e os que realmente vivem em santidade, entre os que usaram o altar para enriquecer e os que permaneceram fiéis mesmo quando tudo lhes foi tirado. E você que está ouvindo essa mensagem agora, você não está ouvindo por acaso. Você foi chamado para estar entre os remanescentes. Você foi marcado, ungido, escolhido, não porque merecia, mas porque Deus viu o que ninguém viu. Ele viu sua fidelidade escondida. Ele viu o quanto você lutou para não se desviar. Ele viu o quanto você engoliu o choro só para não escandalizar. Ele viu e ele anotou. E agora, ele vai te justificar. O Salmo 7 é a tua bandeira de guerra. Não é apenas uma oração, é um decreto. É a espada levantada contra tudo o que te feriu. É a sentença contra quem zombou da tua dor. É o selo profético de que o tempo do silêncio acabou. Então ouve bem o que eu vou te dizer agora. Esse é o tempo de abrir os olhos espirituais. É tempo de alinhar teu coração com o trono. É tempo de abandonar o pecado oculto, de largar as alianças com as trevas. É tempo de voltar, de se rasgar por dentro, de jejuar, de clamar, porque o juízo começa pela casa de Deus. E quem não estiver firmado na rocha, vai cair. Quem estiver só de aparência, vai ser exposto. Quem zombou do sofrimento alheio,
vai provar do próprio cálice, mas os que permanecerem em fidelidade, os que forem encontrados com o coração quebrantado, esses serão erguidos, justificados e usados, porque a glória que vem após esse deserto será maior do que tudo que você já viveu. Você crê nisso? Se isso fez o teu espírito estremecer, então não ignore essa convocação divina, porque há uma guerra invisível sendo travada agora, e os céus já começaram a mover peças por tua causa. Senhor, Deus justo, santo e terrível em glória, hoje eu me coloco diante de ti não com palavras bonitas, mas com um coração rasgado, ferido e cansado, porque eu reconheço, meu Deus, que muitas vezes fui fraco, cedi, me perdi no meio da dor, acreditei nas mentiras do inimigo e por dentro fui me apagando, como uma vela esquecida no canto de um quarto escuro. Mas hoje, diante do teu altar invisível, eu me prostro, não com o corpo, mas com a alma. Eu dobro minha alma diante da tua majestade e te peço, não me rejeita, não me deixa morrer assim. Senhor, quantas vezes clamei em silêncio e ninguém ouviu. Quantas vezes pedi socorro enquanto sorria por fora, mas por dentro eu estava me afogando. Hoje, Pai, eu não quero uma bênção qualquer. Eu não estou aqui por migalhas. Eu estou aqui por redenção, por transformação real, por um novo começo que venha das tuas mãos. Apaga agora, meu Deus. Apaga toda acusação lançada contra mim. Desfaz as palavras malditas, os pactos ocultos, as alianças que nem mesmo eu percebi ter feito com o inferno. Desfaz os laços da alma com pessoas que me arrastaram para o abismo. Liberta minha mente das vozes que me acusam noite e dia. Cala o inferno dentro de mim. Eu clamo agora, em nome de Jesus. Restaura a minha identidade. Restaura a minha essência, restaura a chama que se apagou, toca nas partes quebradas da minha história e transforma em testemunho vivo. Pai, eu não quero mais viver como se fosse um sobrevivente. Eu quero viver como um escolhido, como alguém que foi separado pelo teu dedo, mesmo quando tudo ao redor dizia que eu não tinha mais valor. Se houve falhas, me perdoa. Se houve quedas, me levanta. Se houve alianças erradas, me liberta. Se houve silêncio, me ouve agora. Derrama sobre mim uma unção que despedaça o jugo. Me cobre com o sangue do Cordeiro. Me sela com o Espírito Santo. E se ainda existe algo dentro de mim que te ofende, arranca, Senhor, mesmo que doa, mesmo que arda. Arranca com tua mão forte e me refaz do zero se for preciso. Neste momento, Senhor, eu declaro com a minha boca: Jesus Cristo é o meu Senhor. É a minha única esperança, é minha verdade, é meu refúgio, é minha redenção. E eu profetizo, agora, com fé e temor. As correntes estão se quebrando, as maldições estão sendo dissolvidas. O ciclo de derrota está sendo encerrado e um novo ciclo de honra, de cura e de justiça está começando na minha vida. Não pelo meu mérito, mas pela tua graça. E se essa oração estiver alcançando alguém que também precisa disso agora, Senhor, estende a tua mão, entra naquela casa, naquele quarto escuro, naquela alma em guerra e faz o mesmo milagre, faz a mesma redenção. Mostra que o teu poder ainda opera, mesmo no meio do caos. Hoje eu não sou mais o mesmo. Hoje algo dentro de mim foi selado com fogo. E a partir de agora, quem olhar para mim vai ver um sobrevivente, sim, mas mais que isso, vai ver um redimido, um liberto, um renascido das cinzas, porque é isso que eu sou, e é isso que o Senhor sempre sonhou para mim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você chegou até aqui, se sua alma ainda está tremendo com tudo o que ouviu, então eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca te falou. Você não chegou até esse vídeo por acaso. Você não caiu aqui por distração ou coincidência. Foi o céu que te conduziu até este momento, porque existe algo em você que o inferno tentou apagar, mas não conseguiu. Existe uma centelha divina aí dentro que, mesmo em meio às trevas,
ainda brilha. Mesmo com todas as cicatrizes, mesmo com toda a dor, mesmo com toda a vergonha, você ainda está de pé. Você ainda respira, você ainda escuta a voz de Deus. E sabe por quê? Porque você é resposta de oração. Porque existe um propósito oculto no meio do teu sofrimento. Porque cada lágrima que você derramou será contabilizada no céu. Nada foi em vão, nada passou despercebido. O Salmo 7 ecoou aqui hoje como uma espada espiritual, rasgando maldições invisíveis, expondo o inimigo, restaurando a honra dos que foram caluniados e traídos. Esse salmo foi mais que uma leitura, foi uma guerra no mundo espiritual. E se você sentiu isso, se em algum momento sua alma estremeceu, se sua mente foi confrontada, se seu coração foi tocado, então escreve aqui nos comentários: eu tô aqui, Deus falou comigo. Não fique em silêncio. O silêncio é terreno fértil para o inimigo operar. Fala, testemunha, se expõe, porque quando você escreve, você declara. E quando declara, você quebra o ciclo de opressão que te mantinha preso. E eu quero ver você aqui nos comentários. Quero ver você abrindo a alma. Quero ver você dizendo: eu me libertei hoje. Ou mesmo: eu estou lutando, mas ainda estou aqui. Porque este canal, Vozes da Alma, não é só um canal de vídeos. É um santuário de vozes feridas, de almas em reconstrução. É um lugar onde Deus fala, confronta, cura, exorta e transforma. Aqui, a gente não esconde a dor. A gente transforma ela em combustível de fé. Então, irmão, irmã, se você sentiu algo que nunca sentiu antes, se essa oração, essa palavra, esse salmo penetraram como uma lâmina de verdade no seu íntimo, se inscreve agora no canal, mas não como quem apenas acompanha. Se inscreve como quem faz parte, como quem entendeu que aqui há algo mais, algo além de conteúdo, há um chamado. Ativa o sino, compartilha com alguém que você sabe que precisa dessa palavra urgente. Você pode ser o instrumento da libertação de alguém agora. E, lembra, nos próximos vídeos, vamos continuar abrindo portais espirituais, revelando verdades ocultas da palavra, expondo as trevas e proclamando justiça do alto. Mas eu quero você comigo. Quero ver teu nome de novo aqui. Quero caminhar com você nessa jornada de reconstrução espiritual. Se você ouviu tudo isso e ainda sente o coração pulsando diferente, feche os olhos agora por um instante e apenas agradeça, porque hoje o céu tocou você, e quando o céu toca, nada permanece igual. Obrigado, meu irmão. Obrigada, minha irmã, por ter ficado até o fim, por ter deixado Deus falar. Agora, espalha isso como semente e se prepara, porque os próximos vídeos vão ser ainda mais fortes, ainda mais profundos, ainda mais proféticos. Eu te espero aqui no canal Vozes da Alma. Deus abençoe sua vida, seu lar e sua família, hoje e sempre.